perspectivas sobre os desafios do governo e a realidade política do país. Bom dia a todos. Mais uma vez temos aqui a oportunidade de conversar a respeito da inclusão e os principais temas que estão permeando aí o nosso país. E hoje eu tenho a honra e a gratidão de receber um convidado muito especial, que é o Flávio, que é o coordenador do Instituto Jô Clemente, um instituto que é referência em inclusão aqui no nosso Brasil. E é com muita honra que a gente recebe você, Flávio. Obrigada por participar e por topar conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Diana. Prazer estar aqui na Guardiã com vocês para tratar de um assunto tão importante como esse que nós vamos tratar, que é a inclusão de pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Exatamente. Agora, em julho, completou 10 anos a Lei Brasileira de Inclusão, uma lei que é um marco, né, no nosso país e que, assim, para nós, principalmente para mim como advogada, é uma bênção que nós temos ela aprovada e é com ela que a gente consegue socorrer aí as pessoas com deficiência, né, e com doenças raras, enfim. Então, através da Lei Brasileira de Inclusão, muitos direitos são garantidos e a gente consegue ingressar aí perante o judiciário garantindo esses direitos. Mas eu quero falar com você e conhecer um pouco, né, do Instituto Jô Clemente, que eu conheço pela internet, e eu sei que você foi o grande responsável pela implementação do emprego apoiado, e eu vou te falar pessoalmente, tá? Te dar um breve testemunho. Eu fui vereadora aqui na cidade de Ilhabela, presidente da Câmara, e um dos meus projetos principais, que infelizmente a gente não conseguiu instituir, mas que eu não perdi a esperança de trazer para a nossa cidade, é a figura, né, do emprego apoiado. E eu sou extremamente, assim, torcedora e fã desse programa, porque eu sei que ele realmente é a única maneira da gente conseguir, de fato, né, efetivar a inclusão. Eu sou mãe de uma criança com deficiência, uma criança não, uma adolescente, e a gente vai fazendo ao longo, né, que os anos vão se passando, a gente vai fazendo vários questionamentos, várias perguntas a respeito do futuro deles. E o meu vai fazer 16 anos esse ano. Então, eu já estou pensando como que eu vou inserir ele no mercado de trabalho, ou eu vou precisar abrir um negócio, o que eu vou poder oferecer, né, para o meu filho, porque a escola acaba e, querendo ou não, é a grande ocupação deles nessa fase. Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi isso. Perfeito, Diana. Primeiro, poxa, parabéns por essas iniciativas. Realmente, no Brasil, falta uma política pública de emprego apoiado, como existem em outros países, né, como Espanha, Estados Unidos. Mas, rapidamente falando, o Instituto Jô Clemente é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, né, que há 64 anos atua atendendo pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras, né, a partir de 4 pilares, né? Saúde, inclusão, defesa de garantias de direitos, ensino e pesquisa. Temos aí, então, né, como você colocou muito bem, a Lei Brasileira de Inclusão, fazendo 10 anos, né, a Lei 13.146 de 2015, que é um marco, né, na luta pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil, e que a gente precisa a todo momento defender essa lei, porque frequentemente, né, ela sofre ataques, propostas de alteração que nem sempre são benéficas. Verdade. A gente tem que estar muito vigilante em relação a isso. O emprego apoiado, né, que eu ajudei, né, foi uma das pessoas que ajudou a implantar, claro, isso é um trabalho de equipe aqui do Instituto Jô Clemente, mas é uma metodologia que é uma política pública, como eu falei, em diversos países, que parte basicamente de dois princípios, né? A ideia de que toda pessoa pode trabalhar desde que você ofereça os apoios, porque naquela inversão da lógica, em vez de qualificar para incluir, é incluir para qualificar, né? E com isso você faz uma colocação dando um suporte que a pessoa e a empresa precisa para estar no mercado de trabalho. O Instituto, nós implantamos, né, essa metodologia em 2013,
né? Portanto, já estamos há 12 anos, né, trabalhando com essa ferramenta importante, e com isso nós já fizemos mais de 5 mil inclusões no mercado de trabalho formal, uma taxa de retenção de mais de 90%. E essa preocupação, né, que você tem como mãe, eu acho que é a preocupação de todos os pais, inclusive, né, nós vivemos um momento no Brasil que, apesar de termos quase um índice de pleno emprego, né, existe uma preocupação muito grande do ingresso do jovem no mercado de trabalho, porque essa passagem da vida escolar para o trabalho não é fácil. E para a pessoa com deficiência, você tem uma série de outras barreiras que precisam ser vencidas, e o emprego apoiado é uma das ferramentas, né, que a gente tem para fazer isso, e ele é previsto, né, dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Você tem o capítulo trabalho, e ele fala dos apoios que a pessoa precisa para ingressar e permanecer no mercado de trabalho. Então, realmente, esse é um dos pilares, né, é o que a gente sempre fala, a inclusão, a autonomia da pessoa com deficiência é um esforço que você tem que fazer desde que é criança, né, para adquirir o máximo de independência possível, estar na escola, mas um acompanhamento de todo esse processo é a possibilidade da participação no mercado de trabalho. Sim. Ô Flávio, e conta pra gente como que funciona na prática assim, né, essa institucionalização do emprego apoiado dentro do Instituto Gil Clemente. Como vocês fazem? Por exemplo, eu chego lá e quero buscar uma vaga para o meu filho, por exemplo. Qual que é o procedimento de vocês? Bom, primeiro, né, para a população, né, para as pessoas com deficiência e suas famílias, é um serviço totalmente gratuito que o Instituto Gil Clemente oferece, com uma média de 500 inclusões por ano. E a partir do momento em que nós pensamos essa pessoa, chegamos a esse jovem, né, ou a essa jovem que está em busca, né, da vida, de ingressar na vida profissional, a metodologia, né, o método, né, aliás, ele tem 3 fases, né? Primeiro, o que nós chamamos de descoberta de perfil, né, onde nós vamos tentar conhecer o melhor possível esse jovem ou essa jovem a partir de 3 pilares: pontos fortes, interesses e necessidades de apoio, né? A partir daí, nós temos uma outra fase que nós chamamos de desenvolvimento de emprego, onde nós prospectamos vagas nas empresas, fazemos um trabalho de preparação das empresas com letramento dos gestores, sempre com a perspectiva de eliminar preferencialmente, ou pelo menos minimizar barreiras. E uma vez que a gente consiga incluir esse jovem lá, procurando, obviamente, a melhor posição de acordo com o perfil que esse jovem apresenta, depois nós vamos iniciar um processo de acompanhamento pós-colocação, visitando a pessoa no posto de trabalho, para que a gente ajude tanto ela quanto a empresa a desenvolver os apoios que são necessários para que ela possa dar o máximo do seu potencial ali, né? Esse acompanhamento, o modelo ideal que nós trabalhamos é um acompanhamento de 1 ano, que vai se retirando gradativamente, mas hoje estamos fazendo isso também em 6 meses, não é? Mas a ideia básica é que você desenvolva a pessoa dentro do próprio contexto de trabalho, né? Porque, historicamente, muitas pessoas com deficiência ficaram institucionalizadas em oficinas, em cursos profissionalizantes, que nem sempre levaram ela à inclusão, né, que é necessária. Então, a ideia é a pessoa mais rápida no mercado de trabalho e, a partir daí, fazer um trabalho com a pessoa já empregada. Que bacana. E me conta, assim, na sua visão, quais são os principais desafios em relação à questão das empresas, né? E vou aproveitar para te fazer uma outra pergunta também dentro dessa que eu te fiz. Isso foi, assim, algo que eu aprendi, né? Eu quero até verificar com você se acontece mesmo. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma pessoa que tem determinadas habilidades,
mas que, de repente, a empresa não tenha uma vaga aberta ou ele tenha uma vaga que não se aplica àqueles candidatos que eu tenho. Quando eu conheci o Instituto, né, do Emprego Apoiado e o conceito, o que eu aprendi era que muitas vezes a empresa poderia criar uma vaga de acordo com o perfil daquela pessoa. Isso é real? Isso acontece? Quais são esses desafios que você verifica por parte das empresas? Perfeito, né? O Instituto, né, do Emprego Apoiado e o conceito, o que eu aprendi era que muitas vezes a empresa poderia criar uma vaga de acordo com o perfil daquela pessoa. Isso é real? Isso acontece? Quais são esses desafios que você verifica por parte das empresas? Perfeito, né? O grande desafio que nós temos no Brasil em relação à inclusão profissional de pessoas com deficiência são as barreiras atitudinais, né? Ou o que nós chamamos hoje de capacitismo, né? Que é toda discriminação em relação à pessoa com deficiência que se manifesta muitas vezes por vieses inconscientes. Não é que as empresas ou as pessoas querem deliberadamente discriminar, mas isso acaba aparecendo num descrédito em relação ao desempenho da pessoa, né? E aí o que acontece muito, antes de te responder essa pergunta específica do emprego apoiado, o que acontece muito no Brasil é que as empresas, quando abrem essas vagas, que na maior parte dos casos são vagas afirmativas que decorrem da lei de cotas, né? A Lei 8.203/91, que obriga as empresas com 100 ou mais empregados a ter de 2 a 5% de pessoas com deficiência. O que muitas vezes a empresa faz? Ela quer escolher a pessoa com uma deficiência que, na visão da empresa, no entendimento da empresa, são deficiências mais leves, né? Que, aliás, é um conceito muito relativo, né? E aí você acaba sempre procurando as mesmas pessoas, que são aquelas pessoas que às vezes têm uma surdez, mas são oralizadas, ou que têm uma deficiência física que não demanda grandes modificações de acessibilidade. Isso traz uma dificuldade para as empresas, porque elas não estão, na realidade, abertas à pessoa com deficiência em geral. Elas estão procurando um grupo muito restrito ali de pessoas que têm um mínimo de comprometimento funcional, digamos assim, né? Agora, em termos do emprego apoiado, o ideal, né, o modelo ideal é a gente inverter também a lógica, porque normalmente, como que funciona o processo seletivo no Brasil? Você parte da vaga para a pessoa. Então, você traça um perfil de uma vaga que você quer fechar e tenta achar a pessoa ideal para aquele perfil. No emprego apoiado, o ideal é você fazer o caminho inverso. Você partir do perfil da pessoa e descobrir dentro da organização, dentro da empresa e dentro daquilo que a pessoa deseja também fazer, aquilo que mais é compatível com essas características desse profissional. E aí, quando a gente fala em criar vagas, como você citou, não é criar vagas no sentido de que, olha, eu vou inventar uma vaga que não existe. O que muitas vezes a gente tem que fazer é flexibilizar algumas funções, às vezes compor uma atividade a partir de, vamos dizer assim, etapas de várias outras funções. Ou seja, é uma adequação que você tem que fazer ao próprio contexto do trabalho, para que aquela pessoa possa ter o mínimo de barreiras para atuar. Porque o grande problema da inclusão da pessoa com deficiência, né, o que nós chamamos hoje de modelo social, né, que é a forma como a gente aborda, não é a deficiência em si, mas são as barreiras que a pessoa encontra para expressar toda a sua potencialidade. Então, uma sociedade que tem mais barreiras, a pessoa tem, entre aspas, mais limitações. Uma sociedade que tem menos barreiras, ela vai ter menos limitações. Uma coisa é a pessoa ter, por exemplo, deficiência no Brasil, e outra coisa é ela ter deficiência em Barcelona, por exemplo, que é um ambiente muito mais inclusivo. Então, o ideal é você partir do caminho inverso, da pessoa para a função
E isso, embora quando a gente fala sobre isso, as pessoas, mas isso é muito difícil, a gente consegue. A gente tem feito esse trabalho, como eu falei, em média são 500 colocações por ano que a gente faz, e é um trabalho muito bem sucedido, que inclusive já recebeu vários prêmios. Agora, o que nós não temos, né, Diana, aproveitando sua experiência, né, como inclusive líder do legislativo na sua cidade, é uma política pública que fomente, né, o emprego apoiado no Brasil, porque a lei de cotas ela busca a quantidade de vagas, que não é suficiente, mas já seria um grande avanço, porque a gente ainda não conseguiu cumprir a lei, né? Agora, o emprego apoiado, ele busca a qualidade dessas vagas, ou seja, é um trabalho que você faz qualitativo para que essa inclusão seja efetiva, porque às vezes a pessoa está contratada, mas não necessariamente incluída. Às vezes a pessoa está excluída do mercado de trabalho. Uhum. Sim, perfeito. Nossa, eu queria conversar com você aqui há um tempão, né? E já estou me convidando para ir aí pessoalmente conhecer o Instituto de vocês e a gente trocar umas figurinhas e quem sabe tentar trazer isso aqui para a ilha com o apoio de vocês. Eu acho que seria uma ideia muito bacana, né? Eu tenho muita vontade mesmo de falar que eu, assim, sou muito feliz com o trabalho como vereadora, enfim, que eu fiz, né? Tanto que eu saí candidata para outro cargo na época, porque eu estava muito tranquila, assim, com aquilo que eu tinha feito. Porém, essa é uma coisa que eu não consegui instituir, assim, né? Não consegui trabalhar e levar essa consciência para a população, e é algo que não morreu, que eu quero muito e gostaria de contar com a sua ajuda. E assim, temos um programa curtinho, Flávio, que infelizmente está chegando ao final, mas eu quero muito agradecer você pela sua disponibilidade. Eu sei o quanto é difícil vocês terem tempo, né, e a gente conseguir bater esse papo. Então já fica aqui o meu agradecimento e acredito de todo mundo que vai assistir o programa. E eu queria que você deixasse uma mensagem final e também um conselho para os pais, né? O que você, dentro da sua função, identifica que seria o caminho assim ideal? Como que os pais devem se preparar para conseguir alcançar esse caminho para o filho, tá bom? Não, ótimo. Diana, um prazer imenso estar aqui com você. Agradeço em nome do Instituto Jô Clemente, né? E estamos junto com você no interesse de ir para a sua cidade. Seria um prazer. A gente tem muita vontade de expandir pelo Brasil inteiro, né, essa possibilidade, por exemplo, do emprego apoiado. E antes de dizer o conselho, né, para os pais, passar o contato do Instituto, né, www.ijc.org.br. Nós estamos à disposição de toda a sociedade, né, de todas aquelas pessoas que queiram se juntar a nós nessa luta pela inclusão. E o grande conselho, né, que a gente pode dar às famílias é que trabalhem para a autonomia, né? E se a gente for falar de mundo do trabalho, como a gente acabou falando um pouco mais desse tema, tem uma coisa no conceito de emprego apoiado que é muito importante, que a gente chama de presunção de empregabilidade. É presumir sempre que a pessoa é empregável. Nós temos que acreditar nisso, né? Porque se você não acredita, você acaba induzindo as coisas a não acontecer, né? Nós vivemos num país que gera muita insegurança em nós, por causa de violência e tudo. Tem uma tendência nossas, como pais, mesmo daqueles que não têm filhos com deficiência, hoje em dia, segurar o máximo possível o filho em casa. E quando eu tenho deficiência, às vezes isso é mais ainda, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não impedir que a pessoa adquira autonomia, porque muitas vezes a pessoa não tem autonomia não é por causa da deficiência, mas é porque ela não teve as experiências necessárias para adquirir essa autonomia. Então, o conselho que a gente daria é: trabalhe para que seu filho seja independente, tenha autonomia, precise o menos possível de você, né? Porque amanhã, um dia, ele terá que caminhar, né, sozinho. Lógico, ninguém está totalmente sozinho, nós vivemos em sociedade, mas o quanto mais a gente conseguir fomentar a autonomia, melhor para ele.
Muito obrigada, Flávia. Obrigada pelas suas considerações e aí por toda essa aula, né, a respeito do Instituto e do Emprego Apoiado. Com certeza já fica o convite para você voltar e a gente falar de outros temas ou ainda aprofundar ainda mais o tema. E muito obrigada, viu, pela participação. Um abraço aí para vocês, boa sorte, força no trabalho e vamos junto, tá bom? Vamos e é junto. isso, gente. Muito obrigada. Mais um dia em que a gente tem a oportunidade de conversar a respeito desse mundo tão rico, tão cheio de informações, de desafios e de lutas, que é o mundo da inclusão. E eu espero você na próxima terça, às 11h30, para a gente conversar a respeito de mais assuntos e trazer para vocês muito conhecimento. Um beijo e até a próxima terça. Tchau, tchau. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.